A paz do Senhor a todos. Mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Vamos à nossa maratona da leitura diária e vamos invocar a todos que estejam acompanhando. Se você não quiser acompanhar pela sua Bíblia, apenas ouça e vamos pedir que Deus tenha entendimento para você. Hoje nós vamos ler Juízes capítulo 1, lá do Antigo Testamento ainda. Depois vamos para o livro de Jó, vamos ler o capítulo 33 e vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Atos. Vamos continuar a nossa leitura no capítulo 15, a partir do versículo 22 até o 41. E vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais um dia que nos concede. Maravilhoso Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que nos concede. E louvamos o teu santo nome porque tu és santo, tu és poderoso, tu és o Deus, Senhor de nossas vidas, Criador de todas as coisas. Quero pedir ao Senhor que tu estejas abençoando as pessoas que irão participar conosco da leitura dessa palavra, que tu estejas abençoando os corações, dando discernimento, dando entendimento da tua palavra, Senhor. Toque os corações para que pessoas se convertam a ti e venham buscar o teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada pessoa, abençoa cada irmão do nosso grupo. Dê a eles, Senhor, sabedoria para estar pregando, levando a tua mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Te peço, te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos ler hoje o capítulo de Juízes, capítulo 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutaremos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor os entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Então o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra do Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sessaí, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Calebe: darei a minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir o campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras de Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada de Hormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam um carro de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dado a Calebe, que expulsou-os de lá,
os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade. Ele deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã, ou de Taanaque, ou de Dor, ou de Ibleã, ou de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalon, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Helba, Afeque e Reobe. E, por esse motivo, o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam aquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Salabim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Carmim até Selá e mais adiante. Amém? A ordem era expulsar todos, né? Mas infelizmente muita confusão há por causa dessas coisas que fizeram erradamente. Livro de Jó, capítulo 33. Ainda vamos no discurso de Eliú. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me, pois sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro, por isso não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: eu ouvi bem nas palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo, ele acorrenta aos meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele, que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonhos ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem de suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, os seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador entre 1000, que diga que o homem é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova. Encontrei resgate para ele, então sua carne se renova. Voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor,
vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-me de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz essas coisas ao homem, 2 ou 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fiquei em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu ensinarei a sabedoria a você. Amém? Um homem com o Espírito de Deus, o Espírito Santo abençoando a vida dele. Agora, Novo Testamento, vamos lá para o livro de Atos. Continuar no capítulo 15, do verso 22 até o 41. A carta do concílio aos cristãos gentios. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmar verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? O trabalho na obra é muito grande e tem que ser feito com responsabilidade. E, mais uma vez, nos despedimos e pedimos que Deus nos proteja, nos livre e guarde de todo mal, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.